A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. O Senhor é bom e a sua grandeza é insondável. E Ele se faz presente em nosso dia, em nosso viver, diariamente. Ele está governando todo o universo. Governa no céu, acima do céu, na terra, em todos os lugares. O Senhor é soberano. E glória a Deus por isso. E ainda mais quando lemos na palavra de Deus, quando meditamos e estudamos aqui os evangelhos, a vida de Jesus Cristo, a história da redenção preparada, executada antes da fundação do mundo. Cristo é o Cordeiro eterno de Deus. E isso nos dá alegria, uma alegria indizível. E a nossa esperança é Jesus Cristo, que nos traz. Ele é a nossa alegria. Aleluia por isso. A fé, muitas vezes, nós imaginamos que é um mistério. Qual é o mistério da fé? Esse assunto é porque a gente fala que a fé é dom de Deus, mas também é uma atividade humana. Então, novamente, entramos na soberania de Deus e na responsabilidade humana, que a palavra de Deus, ela vai mostrar, a Escritura Sagrada, ela fala da fé, o mistério da fé. Vamos estudar? O mistério da fé. Será algo que a nossa razão não possa explicar? O mistério da fé consiste no fato de que a fé, ela é um dom de Deus, mas também é uma atividade humana. Então está aí a soberania de Deus, como já falamos, e a responsabilidade que o homem tem diante de Deus. Por isso ninguém fica isento. E a soberania de Deus não tira a responsabilidade humana, e nem a responsabilidade humana tira a soberania de Deus. A Escritura, a palavra de Deus, ela vai mostrar a nós que a fé, como dom de Deus, mas a Bíblia, ela vai nos mostrar de um modo indireto. E por meio, assim, da relação da fé com outras bênçãos espirituais que estão envolvidas na salvação. E o fato de nós sermos
totalmente dependentes de Deus para a salvação, certamente significa que não podemos possuir a fé verdadeira se não recebermos a capacitação para isso da parte de Deus. A fé é um dom de Deus, é uma dádiva, é um presente que Deus nos concede e Ele nos capacita a possuirmos esta fé genuína. Ela é um produto da regeneração. O João, o apóstolo do Senhor Jesus, ele escreveu uma carta e nessa carta, na sua primeira carta, ele falou no capítulo 5, o versículo 1, que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Significa que toda pessoa que tem fé em Jesus Cristo, ela é nascida de novo. Ela tem a nova vida em Cristo. Ela foi regenerada. E Deus, sendo o único agente da regeneração, porque é Deus quem faz essa obra, por meio do Espírito Santo, lembra de João, no capítulo 3, lá no Evangelho, o que Jesus fala a Nicodemos? Então, quem opera tudo isso é o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus. Então, como Ele é o único agente da regeneração, e só as pessoas regeneradas podem crer, ter a fé genuína, então vemos que a fé é um dom de Deus. E a Escritura também, ela vai afirmar na carta aos Hebreus, capítulo 12, o versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olha o que diz a palavra. A fé não é gerada por nós mesmos, mas por Deus. E só tem fé as pessoas que recebem a Jesus. E a Escritura afirma que é Cristo Jesus, o autor, o consumador da fé. É tudo gerado em Deus por meio de Cristo Jesus. E também a Escritura vai nos afirmar que a fé é algo que recebemos de Deus pela graça. Nós não fazemos nada para recebê-la. Nós não pagamos nada para recebê-la. Quem fez e quem pagou o preço foi Jesus Cristo. O apóstolo Paulo vai nos dizer, na sua carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 29, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Vejam aí, 2 bênçãos foram concedidas aos crentes, aos regenerados.
Ele estava escrevendo à igreja em Filipos, mas o Espírito Santo nos traz para hoje essas palavras que Paulo disse: vocês receberam a bênção de padecer, de sofrer por Cristo Jesus, mas também a bênção de crer nele, ter a fé genuína em Cristo Jesus. São bênçãos vindas de Deus. E em Efésios, capítulo 2, versículo 8, que é um texto bem conhecido, que já temos lido e estudado, ele vai afirmar que pela graça de Deus, né, vocês são salvos. Então, pela graça somos salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Há uma divergência de interpretação aqui entre os teólogos, mas isso não vai mudar, alterar esse ponto que estamos falando, que a fé é um dom de Deus, que a fé é dada àqueles que foram regenerados em Cristo Jesus. Alguns teólogos entendem que o isto, quando ele fala mediante a fé, e isto não vem de vocês ou de vós, alguns teólogos entendem que isto está se referindo à fé. E de acordo com essa interpretação, a fé vem de Deus. E outros entendem que isto não vem de vós, se refere à salvação. Pela graça sois salvos. Pela graça vocês são salvos. Portanto, o que vem de Deus é a salvação inteira, com tudo que está contido nela. Seja como for, não há dúvida de que esse texto de Efésios, ele nos mostra que a fé, ou a salvação que contém a fé, é algo que recebemos de Deus. Por outro lado, aí a Bíblia, a Escritura, é repleta de textos que afirmam que a fé é uma obra humana. É descrita na palavra como algo que a pessoa precisa fazer em resposta à graça salvadora, redentora, manifesta na salvação dada por Deus. E embora a fé seja algo que recebemos de Deus, nós, seres humanos, precisamos exercer a fé para nos apropriarmos das bênçãos, dos efeitos da obra redentora de Cristo Jesus. Fé. Esse é algo que às vezes a nossa mente limitada, ou melhor, quase sempre, né? Nossa mente é pequena demais
para compreendermos de maneira profunda. Mas é o Espírito Santo de Deus quem vai revelar isso ao nosso coração, que somos salvos pela graça de Deus e por meio da fé em Cristo Jesus, e que essa fé é um dom de Deus. Crermos em Jesus. A palavra de Deus diz em João 3,16, Deus amou o mundo, amou você, amou a todas as pessoas, de tal maneira que Ele deu seu unigênito Filho, seu único Filho. Ele entregou o seu Filho por causa desse grande amor, para que todo que nele crê. Mas crer envolve essa fé que salva, a fé verdadeira. Todo o que tem essa fé tem a vida eterna, não morrerá eternamente, para que todo que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja bem, Deus planejou tudo, desde antes, lá na fundação do mundo, desde antes, na eternidade, toda a redenção foi planejada. O Cordeiro foi imolado. E no tempo, na história cronológica que Deus enviou Jesus Cristo, que viveu, morreu e ressuscitou. Tudo é obra de Deus. E Ele chama o pecador. Ele transforma o coração do pecador. Ele dá uma nova vida para quem estava morto espiritualmente e traz a vida plena para ele em Cristo Jesus, pela graça. Então, quando o ser humano é chamado, é regenerado, ele dá a resposta com uma fé verdadeira, que é a fé presenteada por Deus a nós, seres pecadores, que reconhecemos que sem Jesus Cristo estamos perdidos eternamente. Mas com Jesus Cristo gozamos a plena vida aqui neste mundo e no mundo que ainda virá, na eternidade. Mesmo que o nosso corpo físico morra, mas estaremos vivos. Nossa alma estará viva para com Deus. E um dia, Jesus Cristo voltará e ressuscitará o nosso corpo e estaremos para sempre com Ele. Alma e corpo estarão juntos, unidos novamente, mas num corpo glorificado. Aleluia! Você tem essa fé? Hoje é o tempo oportuno de você responder ao chamado de Deus, chamado para a nova vida em Cristo Jesus.